Olá, boa noite. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à nossa série sobre performance criativa. Estamos de volta com o Hector e a Simone. Alguns de vocês vão se lembrar, mas a gente vinha toda semana sempre trazendo algo interessante para vocês que tem a ver com criatividade, processo criativo. A importância da criatividade para aprimorar nossos talentos, para aprimorar nossa performance. Estamos aqui toda terça-feira, se Deus quiser, com eles, Hector e Simone, da Máxima Performance. Eles são psicólogos. Eu acho que a gente vai precisar mexer aí. Boa noite. Olá, boa noite. Você ainda está aí no ritmo da tarde? Ainda estamos. Ainda tem claridade. Hoje o dia está bem corrido, né? Muito corrido hoje. Eles estão bem? Tudo bem. Tudo bem. Cheios de intuições para o dia de hoje ou a noite de hoje. Que coisa boa. O pessoal está chegando. Bem-vindos todos. Eu sou a Helena. O pessoal já me conhece. Eu sou o Stefano. Boa noite a todos. Nós somos especialistas aí na ciência das ideias, na ciência da alta performance, assim como o Hector e a Simone também. Então a gente vem aí com essa parceria de semanas e meses. Daqui a pouco faz um ano, né, que a gente está fazendo. Vamos até um ano. É verdade. Foram os aspectos positivos que a pandemia nos trouxe. É mesmo. E aí, você que está assistindo a gente, você acha que você é uma pessoa intuitiva? Você acha que você toma realmente aí do seu dom de intuição para tomar decisões, para fazer as coisas, para se dar bem, para crescer? Você se acha uma pessoa intuitiva? Você tem flexibilidade quando você decide as coisas? E o que tem tudo isso a ver com a criatividade? Essa é a nossa conversa de hoje. Outra pergunta que a gente também queria debater com vocês é: vocês acham que a intuição ajuda ou atrapalha? Na vida e no processo criativo, né? O que o pessoal tem sentido aí? A intuição está atrapalhando mais do que ajudando? Então, meu nome é Simone, como a Helena falou, sou psicóloga, trabalho com o Hector aqui, né? Temos um endereço físico, mas agora tudo é virtual, aqui no Rio Grande do Sul. E temos a Máxima Performance e essa parceria bacana que surgiu durante a pandemia com o Stefano e a Helena, onde nós discutimos e debatemos assuntos relativos à neurociência, psicologia, carreira, criatividade e muitos outros, performance, qualidade de vida e muitos outros assuntos que a gente gosta de debater. E se vocês quiserem dar sugestões, a gente também está aberto. Então, meu nome é Hector Nieves. Só para quem está chegando, nós temos feito essas lives com o casal Helena e Stefano já há algum tempo, e nós estávamos com saudades desses encontros, porque a gente consegue trazer pontos, debates, reflexões, e eu acho que agrega tanto para nós, enquanto estamos debatendo, quanto também que o objetivo principal é a gente poder fornecer, trazer, compartilhar com as pessoas desde o nosso conhecimento até as nossas próprias reflexões que vão acontecendo durante as lives. Então, muito bom poder rever vocês, e vamos para mais uma. Muito legal. É verdade. E esse formato está sendo muito bom, porque uma conversa tão prazerosa, com conteúdo tão rico. Então, a gente que está distante fisicamente, a gente consegue a oportunidade de poder conversar com vocês e trocar um pouco de conhecimento e de experiência. E também, né, fazendo aqui na plataforma, a gente consegue expor para as pessoas também um pouco de conhecimento, para que o pessoal também traga algumas dúvidas, as próprias experiências deles, e também compartilhe um pouco desse conteúdo. Então, está sendo muito, muito legal esse formato. Estamos aqui abrindo o terceiro mês do ano, já voltando. Que rápido, né? Passou voando. É verdade. Eu ia falar exatamente isso. Aqui é um grande bate-papo.
A gente sempre comentou entre nós aqui, os quatro, que o papo sempre fluiu muito naturalmente, a gente não tem script, a gente decide um tema, vamos falar sobre o papel disso ou daquilo, e a gente une os conhecimentos. Então, a gente está aqui para conversar com vocês. Deixe aí o seu comentário, responda as nossas perguntas, porque a gente quer ouvir vocês também. Então, se você acha que você usa bastante da sua intuição, conta pra gente se você é uma pessoa intuitiva, se você acha que isso atrapalha ou ajuda no seu processo de decisão, na sua vida, no seu trabalho. E a gente quer compartilhar esses insights aí, esse grande conteúdo que a gente uniu: neurociência, psicologia, o pensamento criativo do designer, que é o Stefano. Enfim, vamos que vamos. E aí, vocês são intuitivos? Eu sou. Já ia começar por aí mesmo, né? Eu ia dizer que a gente pode começar com a nossa própria experiência, com a intuição, e de fato é algo que eu costumo cultivar bastante, porque digamos que é da minha natureza. Desde criança, adolescente, eu sempre fui muito intuitiva e sempre ouvi muito a minha intuição. Né? E eu acho que é importante a gente conversar hoje sobre o que cada um de nós entende de intuição e quando que a intuição, na verdade, ela é um preconceito, ela é um viés negativo. Por exemplo, a gente pode falar de quando a gente conhece uma pessoa, e eu tenho a intuição de que eu não posso confiar nela. Muitas vezes isso não é intuição, isto é um viés inconsciente que nós temos. Então, é muito difícil fazer essa diferenciação na prática, da gente perceber o que é um preconceito nosso e o que é, de fato, uma intuição. Então, eu vejo que isso é um debate bem interessante e que as pessoas precisam investir muito no seu autoconhecimento para poder reconhecer isso. E mesmo que a gente consiga reconhecer: aqui eu estou tendo um preconceito, eu não estou ouvindo minha voz interior, isso não tem nada a ver com a minha intuição. Mesmo que eu consiga fazer essa diferenciação, ainda assim eu posso incorrer ao erro de ter preconceitos e evitar determinadas experiências, sejam com pessoas ou mesmo com ideias, quando nós temos uma ideia criativa, e aí a gente pode trancar o processo criativo porque a gente tem preconceito com determinada ideia, com determinado conceito. E a gente vai trancar o fluxo da criatividade em função dos vieses que nós temos, né? E eu, no meu caso, assim, porque eu vejo assim, que como a intuição ela ainda é uma área pouco explorada, mesmo pela neurociência, e ainda existe muito o que se estudar da intuição, então tem muito do que a gente entende, o que cada um entende a partir daquilo que a neurociência ou a psicologia tentam explicar. Então eu faço essa diferenciação importante para a gente, de viés e de intuição, para a gente poder entender melhor isso na prática. Então, trazendo essa questão que a gente sempre procura aliar, né? A gente sempre falou, Helena e Stefano, a gente tenta aliar a nossa expertise aos conhecimentos da psicologia, neurociência, criatividade, enfim, design thinking, tudo isso junto, e a gente acaba trazendo nossas experiências e informações. Então, eu sempre gosto de trazer um pouco essa questão da psicologia e da neurociência para trazer um pouco, digamos assim, para o conhecimento de como as coisas funcionam, como é que o nosso cérebro funciona. Então, a Simone trouxe aqui a questão de confundir ou da intuição acabar sendo um preconceito, um pensamento pré-formatado. E aí a gente pode trazer um pouquinho esse raciocínio, um pouquinho mais para trás, para falar um pouquinho dessa origem, ou melhor, como que isso processa, como é que isso aparece no nosso processamento cerebral, né? Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de processos automáticos, né? Quando a gente fala de processo automático, muitas vezes nós podemos falar sobre a função maior, ou digamos assim, uma das funções primárias do cérebro, que é autopreservação e eficiência. E sempre quando a gente traz esse tema, a gente sempre procura esclarecer que o cérebro, para ser eficiente e se autopreservar, ele precisa fazer as coisas da melhor maneira com o menor consumo de energia possível. Então,
tudo que ele consegue, vamos dizer assim, automatizar, colocar no que a gente chama, na psicologia, no sistema 1 das coisas automáticas, ele ganha economia de energia, ele ganha eficiência, porque ele automatiza coisas que a gente não precisa estar consciente e que de outra forma a gente iria gastar muita energia para fazer aquilo de uma forma consciente. Então, as maiores habilidades, as maiores, digamos assim, ações do ser humano ocorrem, a sua excelência, ela ocorre a partir de processos repetitivos e automáticos que a gente, digamos assim, um treinamento, né? Seja qualquer modalidade, qualquer coisa que se treine. A repetição, o treino, aquela prática, chega um momento que aquilo se torna uma coisa automática e a pessoa não precisa mais pensar em fazer. A gente tem exemplos inúmeros disso aí. Desde a gente dirigir um carro, de fazer a mudança, quando a gente está aprendendo, a gente tem que estar consciente de todos os movimentos, embreagem, mudança, enfim, e ao mesmo tempo tem que lidar com a atenção ao trânsito, é uma loucura naquele momento. Porque quase tudo a gente tem que trazer para a consciência. Quando a gente vai repetindo, treinando e se adaptando e se habituando, aquilo já vai sendo colocado no sistema de processamento automático. Então a gente não precisa mais pensar em fazer mudança e outras, digamos assim, ações manuais, porque elas já estão bem consolidadas. Só que a gente pode estender isso das habilidades motoras para as questões dos pensamentos. Muitos pensamentos nós vamos construindo durante a vida, repetindo certos comportamentos, certos pensamentos, certas reações, e aquilo se torna um padrão digamos assim, a ser seguido. Então, esse padrão ele fica automático e gera, ou a gente pode denominar isso como as tais de crenças, né? A gente forma certas crenças, ou seja, a forma da gente ver certas coisas na vida, né? De interpretar certos fatos, e aí entra a questão que a Simone trouxe, do viés, do preconceito, que muitas vezes é o quê? É algo que eu fui construindo repetidamente e aquilo se tornou uma forma de eu ver as coisas, de eu ver o mundo. Beleza, isso faz parte de um processo. Mas como a Helena falou antes, muitas vezes esse processo que é muito eficiente da gente economizar energia, ele é bom, ele é útil, mas muitas vezes a gente vai acabar automatizando coisas que não são úteis. Ou que são pensamentos disfuncionais, inadequados, ou tipo, eu olho alguém, tem um preconceito que nada mais é que um processamento automático muito rápido que me diz de tudo que eu aprendi na vida, ou eu, digamos assim, repeti, e em situações eu acabo criando uma conclusão automática sobre aquilo, e é uma atividade natural, mas muitas vezes a gente pode acabar, digamos assim, fazendo a inferência equivocada, porque para efeito de economia de energia existe o processamento automático, mas isso não garante que aquilo que eu estou pensando e inferindo esteja correto. Então tem esses dois lados. Tem a eficiência das coisas, mas também tem o problema de que eu posso estar enganado, eu posso ter um pensamento inadequado. Aí entra o papel da emoção, né? A interpretação que eu faço da emoção que eu senti. E aí... E a emoção, ela é uma percepção única de cada um, né? Então você interpreta, você tem uma percepção do mundo que você constrói ao longo da vida, suas vivências, experiências, as coisas que você viu, ouviu, sentiu, tudo isso vai construir essa percepção, né? Então, uma percepção nunca é igual à outra. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade de compreender o outro. Porque as bases de informação que eu criei no meu cérebro são diferentes das bases de informação que você ou aquela outra pessoa criaram, né, dentro do cérebro de vocês. Então, são questões muito interessantes, mas isso é muito legal quando a gente leva para o universo da criatividade, porque em que momentos este processo automático, este processo tão veloz do nosso cérebro, que vai percorrer caminhos preferenciais que ele já conhece, podem interferir no processo criativo, né? Que é o que a gente veio aqui hoje discutir com vocês, né? O processo pode interferir no processo de decisão, no processo de criar algo, no processo de
realmente absorver o novo, de absorver as oportunidades, né? Então é bem importante que a gente comece a questionar como que essas dinâmicas cerebrais podem interferir nos nossos processos de criação, de renovação, de inovação, de resolver problemas, né? E a gente fala muito do papel da curiosidade, do aprendizado, na criatividade. Sempre a gente traz para vocês a importância, né, de realmente desenvolver algumas competências relacionadas à criatividade. Mas pouco se fala sobre o papel da intuição nesse processo, né? E aí a gente pode depois falar um pouco também sobre esse papel também do cérebro de ficar prevendo as coisas, né? O cérebro é preditivo, ele é projetado para prever. E aí ele vai buscar referências, vai buscar histórias que ele já conhece, vai buscar tudo isso para conectar a algo, né, que realmente o nosso cérebro já conheça. E por conta disso a gente vai achar várias referências que a gente pode imaginar que são coincidências ou que são intuições, né? Mas ainda tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas o que eu queria perguntar para o Stefano, assim, como designer, você acha que você utilizou muito da sua intuição ou é muita técnica que você utiliza como designer? Eu vejo que a intuição e a flexibilidade de pensamento são tipo o yin e yang, né? A intuição é aquilo que as pessoas tendem a ter uma definição a partir daquilo, e aquilo para ela é escrito em pedra. Então, eu ao longo da minha carreira, eu trabalho assim, aprendi a trabalhar muito fortemente com a minha intuição, e assim, pelo menos eu. O que eu faço com a minha intuição, eu pego a minha intuição, defino ela e eu corro dela. Minha intuição, ela é justamente assim, tudo que é intuitivo, você tira um projeto. Eu olho o projeto, ele já vem pronto na minha cabeça, assim, às vezes, e eu sei que aquilo ali é exatamente o que ele não vai ser. Eu não sei porquê, é sempre assim. Sempre vem uma imagem muito clara, e eu sei que depois eu vou mudar completamente aquilo. Então, aquilo para mim é algo muito claro, assim, que eu sei. Você acha que a intuição acaba aprendendo você um padrão, é isso? A intuição, se você ver assim, o comportamento geral das pessoas, vamos falar relacionamento interpessoal, né? Você conhece alguém, você gosta ou não gosta por intuição. E isso aí é aquela coisa da primeira impressão e tem essa intuição sobre essa pessoa e pronto, aquilo aí para você é escrito em pedra. Então muitas vezes eu olho alguma questão e eu tenho uma intuição sobre aquilo, né? Mas você está se dando com poucos dados. Normalmente, intuição é você preenchendo dados que não estão ali, sabe? Você pegando do seu repertório e colocando em cima. É muito parecido com preconceito. Olha, eu olho uma pessoa e por aquilo que eu analisei dela, aquilo que eu tive contato dela, eu preenchi outros pedaços que não necessariamente são ela. Então, eu acho que aí que está a importância da flexibilidade de pensamento. Você trabalhar com isso, entender isso, e falar assim, tá bom, essa é minha intuição, e agora eu vou, né, ter que flexibilizar, né, e entender que isso não está escrito em pedra, sabe? Eu estou colocando coisas que não necessariamente estão ali. Então, acho que é fundamental as pessoas terem essa flexibilidade de pensamento para poder seguir em frente, e seja lá qual for o assunto. Eu sempre fui assim, isso sempre me ajudou, sabe? Com relação às pessoas, com trabalho, com o que for. E eu tenho essa experiência. Essa primeira impressão sempre acaba faltando coisa, sempre tem muitas coisas importantes que mudam completamente a história. Então, é fundamental essa questão da flexibilidade do pensamento. Interessante isso. Na sua experiência, Stefano, do que você está relatando, aconteceu isso com você que a gente comentou antes, de descartar uma ideia por um preconceito, um viés negativo, e depois a ideia era boa e você se arrepender, chegou a acontecer na sua prática? Tipo, uma intuição ruim e ela estava errada. Acontece bastante, sim,
Só que ao longo do tempo, eu aprendi que não existe ideia errada, porque a ideia errada é que faz outra ser certa, né? Então eu aprendi isso. Então, porque o errado e certo, ele é relativo. Se eu tenho uma só, eu não sei se ela é errada e certa, mas se tenho duas, eu falo, essa é melhor que essa. Então essa é a certa, essa é a errada. Então eu tenho que comparar. Então, eu sempre falei para as pessoas, assim, com quem, sempre com o time que eu trabalhava, que às vezes, quando você envolve aí a parte de liderança de pessoas, que elas fazem uma proposta e querem fazer pouco, e fala assim, tá aqui, olha só, tá lindo. E aí, tipo, eu aprendi e eu passei esse crescimento falando assim, mesmo se você tiver certo da primeira vez, você vai ter que errar depois para saber que você estava certo, porque você tem que ter um fator de comparação. Mas, no começo, a minha intuição muitas vezes dizia, não, isso aqui não era, tipo, isso aqui não vai dar certo, e depois no final você começa a juntar os elementos e ver, né, toda a história, e você fala, nossa, é verdade, olha só, aquilo que eu achei no começo que não dava certo, na verdade é o que vai dar certo. Então, eu trabalhei muito a questão da flexibilidade de pensamento para compensar as questões da intuição. Bem interessante, cortando totalmente o ciclo criativo de linha de pensamento, eu quero perguntar se vocês estão escutando bem o áudio. Sim, sim. A gente está escutando um pouco baixo, mesmo eu aumentando o volume no máximo, eu estou escutando baixo, não sei se mais alguém... A gente ouve bem, se alguém não estiver ouvindo bem, quiser sinalizar aí... Eu vou puxar aqui do telefone um pouco mais perto. Mas sabe que esse papo que ele falou, né, da gente ficar tentando preencher essas lacunas com informações automáticas que são produzidas no nosso cérebro, e vocês também comentaram isso, eu me lembrei que, às vezes, a gente pode comparar com aquela função que existe, né, na nossa plataforma de busca mesmo, né, que a gente tem uma função chamada autocompletar. Aí você vai fazer uma busca e digita lá jornal, aí eles vão sugerir imediatamente nacional, né? Ou então as buscas que são mais óbvias para a plataforma, porque de acordo com os padrões de referências que ele já tem, né, como base de informações. E o nosso cérebro ele faz algo parecido com isso, né? Então, às vezes, eu estou indo por um caminho de pensamento e o meu cérebro vai preencher as lacunas de uma maneira bem veloz, sem que a gente tenha muitas chances de questionar essas respostas que chegam, mas o nosso cérebro vai fazer isso, né? Assim como é o Chrome que faz isso, hoje tem todas... além do Chrome, acho que tem outras plataformas aí que também tem a função autocompletar. Muito conhecido do Google, né? Que você começa a digitar e ele te dá uma sugestão. Sim. Nisso. Então, o nosso cérebro é justamente aquele fator, por que o Google é assim? Por que é assim? O software ali, o algoritmo, assim. Porque a gente é assim. Então, ele é um espelho, porque nós pensamos dessa maneira. Então, a estrutura é criada de acordo com a maneira que a gente pensou. Deixa eu só fazer uma pergunta. O pessoal que respondeu falou que o áudio está ok para eles ali. Então, também queria convidar o pessoal que está escutando a gente aqui agora, né? Depois que está escutando bem, para eles comentarem aí com a gente, né? Como que a intuição funciona para vocês, se ela te ajuda ou se ela te atrapalha. Isso aí. E aí, você pode também indicar essa live. Você vai aí nesse ícone do aviãozinho do seu lado e já chama aí pelo menos 5 amigos para virem conversar com a gente sobre intuição, flexibilidade. Manda para eles na intuição. Usa a sua intuição e manda aí para aqueles que você acredita que realmente podem se beneficiar desse papo, né? A gente está discutindo aqui em que momentos a intuição pode favorecer o nosso progresso, em que momentos ele pode atrapalhar, né, o nosso desenvolvimento de ideias, nosso processo de decisão, e o que tem isso a ver com a flexibilidade, com a criatividade. Então, é um papo bem interessante, faz a gente pensar bastante, né, sobre os nossos sistemas automáticos. Eu queria pegar o gancho
eu queria pegar o Sim, gancho do Stefano falar, vocês falando do autocompletar, né? Na verdade, o cérebro ele é especialista em completar coisas, ele precisa completar sim, coisas. Então, assim, quando a gente tem um pequeno número de informações ou variáveis, mesmo com aquele pequeno número, ele tenta fechar uma visão geral, ele tenta achar uma resposta, ele tem que completar um processamento, uma ideia de um todo, tá? Eu sempre gosto de trazer uma situação que eu acho, assim, visualmente me parece melhor, quando a gente fala sobre predição, né? Preditividade, previsão. A gente colocou lá no início, Helena, né? Você trouxe a questão do cérebro preditivo, e realmente essa questão da previsão, ou seja, desse necessidade que o cérebro tem de completar informações, de preencher, digamos assim, ver os sentidos, chegar a uma conclusão, ele precisa disso. Mas uma coisa interessante nisso quando a gente tem poucas informações, ele vai fazer uma inferência, ele vai tentar completar aquele pensamento, aquela ideia, e as chances daquilo ser mais perto ou não da realidade, elas são menores porque as variáveis que nós estamos avaliando, que o cérebro está avaliando, são poucas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai acostumando com certas coisas na vida, né? A gente olha para o céu e vê nuvem preta, um vento. Essas duas variáveis, pelo histórico, pelo conhecimento de vida que a gente tem, me indica, eu não preciso pensar muito, mas já me traz a inferência de que vai chover, sim. ou alguma coisa nesse sentido. Então, se a gente pegar essa escala, né? Eu tenho poucas variáveis e eu consigo fazer uma previsão. Então, porque o cérebro ele tende a completar com toda a informação que eu já tenho, ele vai completar. Pode ser adequado ou não, mas ele vai fazer esse processo. Então, a ideia é que quanto mais informações e variáveis eu tiver, a minha previsão, a minha predição, o cérebro vai prever ou vai simular com mais chance de acerto, certo? Sim, Então, a gente pode extrapolar para aquelas pessoas que são super, não sei se é o caso de dizer intuitivas, mas aquelas pessoas que têm a capacidade de prever um fato futuro, uma coisa com uma grande probabilidade, com um grande acerto, tá? Então, a gente poderia pensar que essa pessoa tem alguma, digamos assim, alguma habilidade maior de avaliar muito mais informações e variáveis que a gente não está vendo naquele momento, mas que aquela pessoa consegue, assim, no modo automático, pegar todas aquelas variáveis e chegar numa conclusão que é, digamos assim, quase certo, porque em função de toda aquela informação que foi processada. Então, o que eu queria trazer é isso. O meu nível de previsão e até de intuição, ele vai ser, não é que vai ser dependente, mas ele vai ser proporcionalmente mais eficiente ou maior conforme o número de informações que eu tenho. Então, a gente estava falando em outras ocasiões da questão do processo criativo, né? Para a gente poder ter alguma ideia, alguma coisa, um insight, uma intuição, não adianta somente querer ter isso, né? É preciso, que nem a gente falou lá em outras vezes, eu preciso esgotar num tema, eu preciso me informar a fundo em alguma coisa para deixar esse monte de informação em determinado momento decantando ali para ser processado e eu trazer alguma informação relevante com aquilo, alguma conclusão, alguma ideia, enfim, alguma inferência sobre isso. Mas então o processo de criação, de intuição, ele é baseado em informações. Então por isso que a gente sempre reforça a questão. É preciso da gente aprender, trazer informação para dentro, ler, pesquisar de várias fontes, ter várias visões de alguma coisa. Isso dá ao cérebro toda, digamos assim, a riqueza de informações para ele fazer uma previsão mais acertada, mais próxima da realidade. Então, mas sim, nesse sentido, a gente pode pensar, quando a gente tem pouca informação, quando a gente tem somente um ponto de vista, a minha visão do mundo, a minha visão sobre as coisas, ela vai tender a ser mais pobre. A minha
predição, a minha intuição, o meu pensamento que eu construí, ele tende a ser mais fechadinho, mais rígido, mais pobre. Existem algumas coisas também que vale a pena a gente colocar aqui. Ali tem uma moça que falou que a intuição trai muito ela, que a gente pode retomar depois, e o Cris que falou que a intuição ajuda muito ele. Isso que o Hector está colocando é bem importante, mas tem uma parte do mistério, onde entra a criatividade, onde entra o novo. A intuição de tudo que a gente conseguiu entender até agora, ela é tudo isso que o Hector estava colocando, que o Stefano também falou, do nosso repertório, das experiências que eu tive antes, e eu consigo, então, predizer algo, qual seria a melhor atitude aqui, em função de todo esse repertório, as experiências e tudo que eu aprendi. Mas existem momentos que são totalmente novos para nós, eles são totalmente inusitados, onde todo o meu repertório anterior, ele não serve. Como, por exemplo, agora durante a pandemia. Nenhum de nós viveu isso, nenhum de nós fez isso antes, tudo é inusitado. E aqui entra toda a questão do mistério. Da onde eu vou tirar a informação nova, a resposta nova? E aí é que entra todo o papel da criatividade. Esse lugar da onde nós não sabemos, que nós vamos tirar uma resposta nova que eu ainda não tenho no meu repertório, isso tem a ver com criatividade. Isso tem a ver com relacionamento, com aprender a viver, com a flexibilidade cognitiva, com a capacidade de aprender com aquilo que eu estou vivendo. E aí é que entra, eu vou chamar de mistério, porque é muito particular, é muito singular como cada ser humano vai lidar com essa experiência nova a partir de tudo aquilo. A partir da minha experiência nova e do repertório que eu já tenho, e eu tenho uma oportunidade de ter que fazer algo novo, totalmente diferente, que eu nunca fiz antes, como agora, o tempo inteiro durante a pandemia, o que eu faço com isso? Da onde eu tiro recursos? E que recursos são esses? Né? Isso que eu acho que é muito bacana e que eu gostaria que as pessoas pensassem um pouco aqui num sentido de autodesenvolvimento, de busca, né? De deixar esse espaço. Existe algo da minha história, mas existe algo que eu ainda não criei e que é o daqui para frente. Né? Eu quero completar rapidinho esse raciocínio da Simone. Então, a gente pode ver duas coisas. Uma é nosso cabedal de informações, nossa experiência, tudo que a gente foi acumulando, mas também tem um outro lado que é a captação de informações. Então, essas duas coisas se complementam. Vamos supor, eu não tenho no meu repertório uma situação, alguma coisa já vivida, mas eu tenho talvez algumas coisas próximas, e o cérebro se vale disso, mas também tem a captação de informações inatas, informações novas, que algumas pessoas captam mais, outras captam menos. E aí, pode estar a questão da diferenciação, porque algumas pessoas são mais intuitivas que outras. E, para mim, tem muito a ver com essa questão da captação de informações. E também com a flexibilidade, mas vamos deixar eles falar um pouquinho. Estão loucos para falar que eu sei. Isso tudo envolve um outro processo que o nosso cérebro é especialista também, que é o processo de focar a atenção, né? Então, quando a gente consegue focar a nossa atenção, a gente consegue trazer para esse repertório, né, novas experiências. Então, a gente consegue, a partir daí, focar num assunto específico, numa situação específica, e ali a gente vai construir referências não só a partir das nossas vivências, mas também a partir das vivências do outro, né? E aí a gente entra num processo que tem tudo a ver com a criatividade, que é o processo colaborativo, na resolução dos problemas, na definição das hipóteses, né? Então, eu sempre acredito que a intuição, ela tem que ser questionada logo de cara, né? Não pode ser entendida como uma verdade absoluta, ela pode te direcionar, ela vai trazer algumas informações, mas é necessário que a gente questione essa primeira informação que vem, que é uma informação que provavelmente virá a partir de experiências, de vivências e de informações que o seu cérebro já busca como sendo um padrão de informações acessadas. Então, a gente questiona
essa intuição, e a partir do momento a gente faz isso utilizando da capacidade de flexibilidade. Será que é isso mesmo? Deixa eu pesquisar todas as outras possibilidades. Se eu realmente entendo que é isso, eu vou confirmar isso de alguma maneira, eu vou conversar com pessoas que possam olhar de outras perspectivas. E hoje o processo da inovação só é possível dentro das empresas, por exemplo, porque esse processo não vem sendo construído por uma única pessoa. Porque senão essa pessoa vai ter a tendência de utilizar seu próprio ponto de vista, que é a sua atenção focada num assunto específico, numa situação específica, numa experiência específica. E aí, a partir disso, todo o processo de criação de algo novo, de uma nova solução, ou os recursos para resolver problemas ficarão limitados, né? Então, é necessário esse processo colaborativo para que a nossa intuição seja confirmada com outras informações ao redor. Eu acho que o papel mais importante é você subir um estágio acima, tá? Subir antes da intuição e você, né, promover o autoconhecimento. Eu acho que o que a Aninha comentou ali e o Cris também, a Aninha falou que a intuição dela é horrível, para ela é muito impulsiva, então ela está sempre errado e se dá mal, né? E ele comentou que sempre se dá bem. Eu acho que o fator importante é, primeira coisa, você ter essa consciência, né? Eu acho que às vezes a maneira, a intuição é o algoritmo, né, o seu algoritmo pessoal de autocompletar as coisas. Então, tem gente que funciona bem, tem gente que funciona ruim. Né, como eu falei para vocês aqui, eu sei que o meu funciona muito ruim. Então, eu sei que tipo, ele escreve ali, eu já gravo ele, falo, certinho, já sei exatamente o que eu não vou fazer, deixo ele ali e eu uso isso só como um repertório para... Mas acho que o importante é você se conhecer e saber como que é a sua intuição, porque tem gente que não se conhece e aí você faz isso, seja por bem ou por mal, você, né, vai fazendo ao longo da vida, eventos diversos. Então, isso é importante que você saiba lidar com isso para qualquer lado, porque é uma coisa que não dá para você completar, para você acertar. A minha intuição, eu sempre sinto que ela é tipo aquele diabinho que fica do lado, assim, né? Tipo, faz isso, faz aquilo, sabe? Quando vem, eu falo, nossa, exatamente o que não é para fazer. Tipo, a intuição, sempre que eu sigo, faço algo por impulso, pelo menos eu tenho, a minha personalidade tem que fazer algo por impulso agora eu não faço. Tipo, eu dou um passo para trás. Tipo, se é para decidir agora, na intuição, então eu não decido. É melhor, tipo, isso eu aprendi. Comigo funciona dessa maneira. Então, acho que ter o autoconhecimento nesse ponto é fundamental. E também ser flexível, né? E você conseguir se deparar. Eu acho que o que o Hector comentou ali da questão das histórias, de você, do repertório, eu acho que isso é um ponto legal para comentar com as pessoas. Eu acho que é aí que vem os nossos desejos de ouvir histórias, né? De ler um livro, assistir um filme, né? Ver coisas que não são da nossa vida, que a gente nunca imaginava. Coisas que assim, eu gosto, né? Bom, todo mundo sabe, eu gosto muito de mundos de fantasia e etc., ficção. Tipo, porque me surpreende muito nesse ponto. Tipo, juntam coisas e, né, são repertórios e elementos são conectados de uma maneira totalmente inesperada, assim. Então, isso me atrai, né? Como as coisas podem ser. Tipo, se você tivesse essa cena na sua frente, você ia ter uma dedução, mas ali naquele caso, tipo, é uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que ter, né, e você vendo isso, ouvindo uma história, um livro que você lê, ou qualquer coisa que você assista na TV, ou de onde for essa informação, ela vai agregar no seu repertório, sendo real ou sendo fictícia, mas agrega ao seu repertório. Essa primeira opção que vem na nossa mente, ela normalmente não é a melhor opção, porque normalmente é um autocompletar de um sistema automático do nosso cérebro, e aí a gente corre um grande risco de realmente tomar uma decisão errada
porque isso não está funcionando em nível de consciência. Quando a gente fala em automatismo do cérebro, né, quando ele preenche essas lacunas rapidamente, quando ele faz esse autocompletar, que é um sistema automático do cérebro, ele está utilizando de informações que estão em outros níveis, não estão no córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo pensamento analítico consciente. Então, se a gente quer ter certeza de que a nossa decisão ela está sendo tomada, né, num processo consciente, que é o racional, que as pessoas chamam, né, a gente precisa ter um tempo entre a impulsividade, o impulso daquela informação, o impulso de fazer algo, para que essa informação chegue em tempo à consciência. Por isso que nunca é ideal tomar uma decisão no impulso, né? Alguém comentou aí, né, que é impulsiva, acho que foi a Ana. Então, assim, essa nunca é a melhor opção, porque a nossa consciência, ela está alguns segundos ou milésimos de segundos atrasada em relação a essas informações de níveis mais inconscientes, ou essas informações em níveis automáticos do cérebro. Eu acho importante nesse sentido, Helena, a gente entender as diferenciações, como a gente colocou antes, mesmo na neurociência e na psicologia cognitiva, tem diferentes formas de ver a intuição. O Kahneman, que vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002, ele associa a intuição totalmente ao sistema 1, como o Hector colocou, que tem a ver com os vieses inconscientes, com os nossos preconceitos, como a gente falou, com ideias preconcebidas. Então, o Kahneman associa a intuição muito mais como uma armadilha e um perigo para tomar decisões erradas do que uma ferramenta para que a gente possa viver melhor, né? Já se a gente for ver o Damasio, o neurocientista também, o Damasio ele já faz uma associação. Claro que o Damasio ele é o neurocientista que estudou a diferenciação entre sentimentos e emoções, e que isso é muito importante aqui também, nessa questão de entender a intuição. Para a Ana ali, que colocou da questão da impulsividade, é a gente entender que a emoção ela é um sinal, né? Ela é, digamos, o marcador no nosso corpo daquilo que a gente está percebendo em relação ao nosso ambiente. Então, muitas vezes, a primeira intuição, a primeira percepção que a gente tem, ela vai ser uma emoção automática e instintiva, que na maioria das vezes ela pode não ser agradável, né? E aí, com isso, a gente ter impulsividade. Mas também tem aquelas pessoas, e assim funciona o ser humano, que vai responder a emoções de uma forma eufórica e que também vai cair em armadilhas porque as suas emoções não estão em equilíbrio. Então, quando o próprio Damasio ele considera que a intuição ela é algo muito antigo no ser humano, e quando ele faz essa associação com a emoção, e a gente vai falar do equilíbrio emocional, a gente vai poder ler melhor. Se eu estou em equilíbrio emocional, nem eufórica, super autoconfiante, além da conta, ou com medo, a leitura que eu vou fazer dos sinais que eu estou recebendo e das experiências que eu já tive a respeito daquilo, vai ser uma leitura mais lógica, mais fácil de dar resultados melhores. Essa é a questão diferencial que eu acho que as pessoas precisam considerar muito, né? A intuição, ela não é totalmente nem negativa nem totalmente positiva. Vai depender das minhas emoções, porque as minhas emoções é que vão determinar a leitura que eu estou fazendo daquilo que eu estou sentindo. E a leitura que eu faço das minhas emoções e o quanto eu me conheço, o quanto eu tenho autoconhecimento emocional, é que vai fazer com que eu faça essa leitura de uma forma mais lógica, né? Eu não vou dizer nem racional, porque não é uma questão de racionalidade, é uma questão de ponderação, de saber unir aqui, né, o racional com o emocional. Então, pegando o gancho da Simone, acho que é super importante essa relação da emoção e o nosso processamento interno e a consequência disso. Porque a gente estava falando, quando a gente pode
digamos assim, imaginar a interferência da emoção como se fosse exatamente isso, uma interferência, um ruído que atrapalha a minha leitura, o meu processamento interno automático mais eficiente. Então, quando a pessoa está, que nem a Simone disse, super com medo, um estado de alerta, super eufórica, essa emoção vai modular, vai interferir nesse processamento interno automático que, se a emoção não estivesse fazendo essa interferência, ele ia ser da melhor maneira possível. Então, eu quero trazer aqui um outro exemplo, um contraponto, que já é, digamos assim, é a questão da intuição versus o fluir. Então, quando a gente fala em habilidades, quando a gente fala em desempenho, performance, que a gente fala bastante sobre isso, é inevitável que a gente sempre traga os exemplos de esportes, atletas, né? Um atleta, alguém que vai exercer alguma habilidade, de novo, aí a gente entra naquela questão do processamento automático, né? A pessoa treina para determinada coisa, quando vai isso lá para o processamento automático, aquilo fica no seu estado maior de excelência. Tipo, não é preciso ir pensar sobre aquilo. E, se pensar, atrapalha o processo. Então, nesse sentido, a emoção ela pode atrapalhar esses processos já automáticos, que já são eficientes, mas também a emoção pode fazer esse papel. Então, muitos dos atletas, e quando a gente fala nesse estado de fluir, estado de flow, lá por exemplo, no inglês, nos Estados Unidos, se fala que o atleta está no the zone, na zona, ou seja, na zona é um estado onde a pessoa está tranquila, fluindo, sem ter que pensar no que está fazendo. Ela flui, ela faz usando todo esse processamento automático e ela faz da melhor maneira possível. Se ela pensasse, ela não conseguiria fazer. Então, essas jogadas maravilhosas, movimentos harmoniosos maravilhosos, seja no esporte, na música, no instrumentos, qualquer dessas coisas, quando entra o fator consciente, acaba atrapalhando o processo. Então, aqui vale o contraponto daquilo que você colocou, que é aí que eu acho que a parte legal é a pessoa achar esse equilíbrio entre eu saber escutar, vamos supor, confiar ou escutar nessa minha intuição e a influência que essa intuição pode estar tendo, que pode virar, essa intuição pode virar uma impulsividade, essa intuição pode virar um estado de reação e não uma coisa fluida. Então, é muito importante esse ponto que a gente chegou aqui, que é essa modulação das influências que podem atrapalhar nesse meu processo automático de intuição. Então, aí de novo, que nem o Stefano falou, daí o que vai, digamos assim, determinar muito o sucesso ou o melhor andamento disso é a autopercepção, o autoconhecimento. Eu saber se eu estou no momento, vamos supor que eu estou emocionalmente um pouco ativado demais, eu sei que o que eu estou pensando ele está tendo um filtro, uma influência que talvez essa minha intuição, que ela se viesse pura, ela viesse de uma forma, digamos assim, entre aspas, perfeita, eu posso estar atrapalhando. Daí a gente vai comparar, não, nesse estado que eu estou é melhor eu questionar essa minha, entre aspas, intuição, porque na verdade ela pode ser uma impulsividade originada por esse meu momento de emoção ativada. Então, a gente sempre volta para a questão básica. Para qualquer desempenho melhor do ser humano, seja performance, comportamento, relacionamentos, na vida em si, em primeiro lugar é trabalhar as emoções para que a gente consiga ter um padrão emocional equilibrado entre a minha razão e a minha emoção. Nenhuma nem outra, nem 8 nem 80. É preciso achar esse equilíbrio. Então, se eu trabalhar bem as minhas emoções, eu vou ficar menos interferência nesse processo do pensamento, do senso crítico. Então, quando a gente chegar nesse ponto de equilíbrio, a tendência é que as nossas decisões, as nossas intuições, elas sejam mais acertadas. E eu estava lembrando quando você estava falando do questionar a intuição, que aí tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo agora, a gente tem muita experiência com os estudantes vestibulandos, que prestam provas e tal.
E a gente vê que nesse contexto, nesse campo, nessa situação específica, muitas vezes a primeira resposta que vem ao aluno frente a uma questão, quando a pessoa vem a primeira resposta e depois ela começa a questionar e muda. Normalmente, na maioria das vezes, aquela primeira resposta que veio era a correta. E o processo dele, consciente de tentar ver, não, mas parei, será que é mesmo? De questionar, acaba às vezes atrapalhando, mas são situações e contextos diferentes. Então, tem os dois lados, e isso é importante, isso porque denota que é preciso ter um equilíbrio nesse sistema todo. E esse equilíbrio que vai, digamos assim, nos dá a possibilidade de, tipo, eu posso confiar na minha intuição, por exemplo, nesse contexto de prova, normalmente, todas as vezes que eu mudei a questão, eu mudei para uma errada, e na verdade, a maioria das vezes ela estava correta. Então, a pessoa ela tem uma experiência de que, naquele contexto, naquela situação, ela pode confiar na intuição naquela primeira, porque, pelo histórico, pela análise que a pessoa fez, aquilo para ela representa melhor. Então, ela pode adotar um certo tipo de comportamento. Mas vai, que nem o Stefano falou antes, e vocês falaram, é um processo de autoconhecimento, é um processo de tomada de consciência, de analisar, de refletir, que é o que a gente faz aqui, promove ao máximo que a gente conseguir, é promover essas questões, reflexão, esse momento de parar e pensar sobre as coisas. Sim. Eu não quero falar mais, senão vou... É bom a gente relembrar, né, que a gente conversou há tempos atrás, para o pessoal que está chegando, sobre uma questão de uma pesquisa que a gente leu a respeito do que as pessoas pensam repetidas vezes, principalmente quando elas não estão focadas numa tarefa. Então, quando a mente começa a devagar, você está numa pausa, numa fase de descanso, a nossa mente tem uma preferência por rastrear informações negativas. Isso já é comprovado através de vários estudos que essa é a preferência do nosso cérebro. Isso pode ter a ver com essa questão que a gente comentou do cérebro programado para preservação, para sobrevivência, né? Uma preocupação constante de nos proteger, né? E por conta disso, a nossa mente vai ter essa preferência de divagar pelos assuntos que possam ter conotação negativa, possíveis calamidades, possíveis problemas, e aí entra o cérebro preditivo para o lado negativo, tentando prever situações que possam nos prejudicar. Então, por isso que eu acho que o que o Hector falou sobre observar os nossos estados mentais no momento que a gente está realmente trazendo essa intuição à tona é muito importante, porque pode ser, principalmente se você estiver num momento que você não está focado no assunto, você está divagando, você está relaxado, pode ser que essa intuição ela seja uma intuição realmente construída em cima de uma base de informações negativas. E aí você pode ter uma conclusão errada, uma percepção errada sobre uma situação, entendendo que essa situação é ameaçadora, por exemplo, né? Enquanto pode ser uma ilusão que o teu cérebro criou através do medo, através de outros sentimentos e emoções, ele cria uma ilusão e faz com que você acredite que existe uma ameaça real, quando não existe, às vezes, essa ameaça real. Então, a gente tem que ter cuidado para entender em que momento essa intuição chegou. E você entender, eu acho que o que eu vejo aqui, que eu acho que é muito legal dessa conversa, é a gente destrinchar essa questão da intuição e tornar ela mais consciente, porque a gente possa entender e saber que ela pode não funcionar bem, pode não funcionar em diversos momentos, né? Tendo essa consciência por algo tão intuitivo, é o que ajuda a gente no ponto facultativo, que é você passar a ter a flexibilidade de pensamento perante a sua intuição, que é muito difícil as pessoas terem, porque a hora que minha intuição disse, nossa senhora, eu sei
por exemplo, meu pai é uma pessoa que tem uma intuição muito boa. E pela intuição dele ser boa, mesmo se ele estiver errado, ele vai na intuição dele, porque a intuição dele é boa. Ou seja, que ele acredita naquilo de uma porque maneira... ele já foi várias vezes e a maior parte do tempo teve certo. Então eu sei que quando tem que mudar algo da intuição dele vai ser impossível. Essa tarefa é impossível. Não, pai, mas isso aqui, esse caso aqui, caiu lá no seu 1% de errado, mas vai ser impossível. Ou seja, a flexibilidade de pensamento vai ser muito difícil, mas eu acho que a gente conversando aqui nessa detalhamento da intuição, né, saber como ela funciona, ajuda as pessoas a entenderem, olha, às vezes tem o momento que que o estado mental não está naquele caso, ou tem envolvimento, ou ali como a Simone comentou, você se deparando com situações novas, você está juntando elementos, mas, tipo assim, você não tem ideia do que vai sair daqui, é tudo novo, sabe? Você começa a mostrar algo novo, a pessoa já sei o que quer, fala, não, você não está entendendo, sabe? Tipo, né? Esse cenário todo é algo que assim, é para ficar aqui em casa, tal, não pode, tipo, a gente fica meio alarmado e a gente viu. Não, gente, vocês não estão entendendo o que está vindo, né, no mundo, vocês não estão entendendo, tipo. Então, assim, é algo realmente que a gente tenta achar no nosso repertório algo parecido e a gente vai juntando as pecinhas, né, preenchendo as lacunas, mas a hora que a gente se depara com todo, a gente pensa, nossa, é verdade. Então, se permitir a algo novo também é fundamental. E tem aquela intuição, né, que acaba sendo construída para reforçar ou para confirmar algo que a gente acredita. O nosso cérebro, ele a todo momento fica tentando confirmar as informações que a gente está construindo. Então, tem muita gente, sabe, pensando e tendo uma intuição de que está imune ao vírus. Tem muita gente com a intuição de que eu posso ir ali no barzinho, na balada só um pouquinho, que eu tenho a intuição de que se eu passar um álcool na mão, está tudo resolvido. Então, a gente tem que também entender que a intuição pode ser manipulada, digamos assim, pela nossa mente, para confirmar uma informação que a gente quer muito acreditar. Então, existe o lado bom da intuição, mas a pessoa que realmente desenvolve e existe o mau uso da intuição. Então, a gente precisa desenvolver essa competência de ser flexível, de questionar isso, porque isso é uma competência que você tem que desenvolver, que depende da sua consciência para desenvolver isso, para não cair nessas armadilhas. Agora que está quase no final, eu queria fazer alguns convites para as pessoas, né? Nas quintas-feiras a gente tem feito live aqui no Instagram, o Hector e eu, e a gente tem trabalhado muito essa questão da leitura, né? A partir da filosofia, neurociência e psicologia, porque a arte e a leitura, elas são formas da gente desenvolver a nossa intuição de uma forma mais madura. E de tornar a nossa intuição com um repertório mais maduro, mais inteligente, digamos assim, né? Com mais recursos. Então, a gente tem estimulado muito isso também nas lives de quinta, assim como a gente faz aqui com vocês às terças-feiras, porque o que eu acho importante nesse processo aqui que a gente tá dando início, né, a digamos, esse debate sobre intuição, que é aquilo ali que a gente comentou antes, de não ter preconceito com a intuição, mas também não considerar a intuição uma religião sua, né? Olhar para a intuição como a parte ainda do mistério da vida que a gente não controla. Então, a gente precisa querer menos controlar os eventos externos e tentar olhar mais para dentro, para a forma como as minhas emoções estão influenciando na percepção que eu tenho do meu ambiente ou dos eventos que acontecem. Então, desta forma, eu vou poder viver esse mistério, essa beleza, de uma forma mais intuitiva, mais fluida e também mais edificante, como a gente costuma usar o termo. Tá? Então, só para dar boa noite aí, encerrando a minha parte. Por hoje. Que papo bom, né? Que pena que já está acabando. Muito legal mesmo.
Legal. Muita gente que entrou depois, fica o convite para vir na próxima terça-feira, que estaremos aqui novamente. Isso. A gente volta terça-feira sempre com um tema que possa agregar e ajudar a você desenvolver sua performance criativa, as suas competências para lidar com os desafios, com a vida. Então acompanhe a live de vocês, passa de novo o Instagram para eles, @performance máxima. Se você ainda não segue o Hector e a Simone, passa por lá. Segue para também assistir as lives que eles fazem na quinta, né? Qual que é o horário? 19 horas. Às 19 também. E terça-feira que vem a gente volta. Ok, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Um prazer conversar com vocês. Muito Ótimo bom. Conteúdo. Obrigada por terem vindo, viu? Um abraço. Muito obrigada para todos. Tchau, Boa noite para todo mundo. Abração. Comecem a anotar as informações que chegam da intuição, sempre atentos, sempre conscientes e questionando tudo. É verdade. Um beijo. Tchau, até tchau, mais. tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.